A paz de Cristo, bom dia. Glória a Deus. Antes de falar, enquanto você abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, eu quero convidar os jovens para se dirigirem ali na sala do UNA antigo e os adolescentes no auditório. Por gentileza, eles têm todos os domingos aulas da Palavra de Deus na Escola da Palavra. Professor Rafael com os jovens e professor Roberto com os adolescentes. Efésios capítulo de número 2. Expresso aqui a minha gratidão ao nosso pastor Henrique, a todos os pastores da casa do Senhor, que o Senhor Jesus os abençoe, e a você que chegou aqui nesta manhã para ouvir a voz de Deus. Efésios capítulo de número 2. Eu vou ler do primeiro versículo ao versículo 10. Acompanhe comigo essa leitura. Glória a Deus. Também agradeço a minha esposa, que hoje sempre ela está no Kids, né? Está liderando o Kids. Quase nunca ela entra, hoje ela entrou, graças a Deus. Deus providenciou mais voluntários ali, aleluia. Se você quer servir no Kids, procure minha esposa também, porque o Kids também precisa de voluntários para a glória de Deus, tá bom? Efésios capítulo de número 2, está escrito no versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor, com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre esse texto, o texto de Efésios capítulo 2, e eu quero intitular aqui a mensagem: da morte para a glória. Então repita comigo: da morte para a glória. Deus tirou-nos de uma vida de morte espiritual, para vivermos agora uma vida eterna com Ele na glória. E eu quero mostrar para vocês sobre 4 obras que Deus agiu na nossa vida. Aliás, Deus vai agir 3 obras, e uma delas não é Deus, é a obra do mal contra nós, mas Deus, para superabundar a graça, com a graça poderosa, Ele tem algo muito superior para nós. Enquanto o pecado nos assedia, Deus tem algo especial para as nossas vidas. Então hoje vamos falar sobre da morte para a glória. E o primeiro versículo que nós lemos é muito interessante, porque ele está falando que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele fala que nós estávamos mortos. Você não estava simplesmente dormindo, você estava morto para as coisas de Deus. Você não tinha apetite espiritual, você não sentia a graça de Deus, você estava longe de Deus, eu estava longe de Deus. Então aqui, o primeiro ponto, eu quero começar contextualizando um pouquinho para você entender o que aconteceu quando Paulo escreveu essa carta. Paulo estava numa cidade, a cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor. Hoje ela fica na Turquia. Essa cidade era muito importante na época de Paulo, sendo a capital da Ásia Menor. Você sabe que João escreveu 7 cartas do Apocalipse.
Uma delas era para a igreja de Éfeso. Paulo escreve uma dessas cartas a essa igreja, capital da Ásia Menor, uma cidade muito grande. Ela seria para nós como se fosse Aparecida do Norte, aproximadamente no sentido religioso, porque lá estava o centro da adoração de uma deusa, chamada deusa Diana. Essa deusa tinha um templo, um dos maiores templos da época, ficava naquela cidade. E esse povo vivia uma vida longe de Deus, na idolatria e no pecado. Para servir essa deusa, tudo girava em torno da prostituição, porque essa deusa era uma deusa da fertilidade, a deusa do amor. Ou seja, todo o culto dela girava em torno de prostituição, de orgias sexuais. Paulo entra nessa cidade e começa a pregar o evangelho. Ele tem um grande desafio. Aquele povo é um povo longe de Deus, é um povo afastado de Deus, um povo que vive na prostituição. E agora ele começa a pregar o evangelho começa a chegar aos seus corações. Chega um ponto que ele não pode pregar mais na sinagoga. Um homem abre as portas da sua escola, a escola de Tirano, e ele começa a ensinar no período da tarde nessa escola. Paulo, depois de um tempo, quase 3 anos, ele fica nessa cidade, e ele começa a esvaziar o templo de Diana. Começa a imaginar, o evangelho vai entrando nos corações, as pessoas são transformadas, e de repente, aquele templo que estava lotado, centro de adoração pagã, ele começa a se esvaziar, e a igreja começa a crescer. Glória a Deus por isso. E nós estamos plantados nessa cidade de São Paulo, numa cidade difícil, numa cidade complicada. Se você anda por ali pela região da Consolação, se você anda pela região da Paulista, você sabe do que eu estou falando, regiões complicadas, onde a igreja está plantada. E nós aqui somos estas pessoas para tirar essas pessoas desse pecado e trazê-las para Deus. A mensagem do evangelho é a mensagem que transforma. Você tem um desafio no seu trabalho. Você tem um desafio quando você estuda, você tem um desafio quando você entra no metrô, você tem um desafio quando você entra no ônibus. Nós somos desafiados todos os dias. E essa aqui era uma cidade que Paulo estava. E Paulo começa a escrever aquela igreja. Ele começa a dizer: primeiro vou dar o diagnóstico. Então o primeiro ponto da mensagem de hoje é eu dar o diagnóstico para você. Eu vou falar para você sobre a obra do pecado contra nós. O diagnóstico, porque nós estamos aqui, nós somos tentados. Eu não estou dizendo que nós não erramos, mas todos os dias você é tentado, você vai ser instigado por algumas questões que nós vamos abordar nessa mensagem. Você é provocado todos os dias. Então eu vou começar falando sobre a obra do pecado que age contra nós. Então o primeiro diagnóstico é que estávamos todos mortos. Mortos como? Por que estávamos mortos? Nos delitos e nos pecados. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. Ele não é sensível à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles não podem receber o Espírito. O mundo não pode receber esse Espírito que você tem. Mas olha que coisa interessante, porque ele diz assim: e ele nos deu vida, estando nós mortos nos delitos e pecado. Jesus foi lá e nos deu vida. Hoje você está aqui porque você recebeu vida. Aleluia. Você só pode dar glória a Deus e entender a mensagem porque Deus te deu vida. Você estava morto, longe de Deus. E aí ele diz assim: nos quais andamos outrora. Andávamos, não andamos mais, segundo o curso desse mundo, fazíamos o que eles queriam, segundo o príncipe das potestades do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui tem muita informação nesse versículo. Olha só, ele vai falar sobre os nossos 3 inimigos, e você vai repetir comigo quais são os nossos 3 inimigos. O primeiro inimigo, aqui ele cita que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então o primeiro inimigo é o diabo. Repita comigo: diabo. O segundo, o mundo, segundo o curso deste mundo. E o terceiro, que nós vamos entrar aqui daqui a pouquinho, vai ser a carne, os nossos desejos. Está no versículo seguinte. Se você seguir mais um pouquinho, ele vai dizer assim, ó: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Então quais são os 3 inimigos? Primeiro, o diabo, o mundo e a carne.
Então, mais uma vez, diabo, o mundo, são três inimigos que são usados pelo pecado contra nós. Olha só, o pecado contra nós usa três estratégias. O príncipe das potestades do ar, o diabo, inimigo de Deus, ele luta, ele é o tentador para lutar contra a sua vida. Você também tem o mundo, o sistema, esse sistema que nós vivemos. Mas mundo aqui é planeta. Olha que a Bíblia é muito interessante, porque a palavra mundo, a palavra cosmos no grego, ela pode ser traduzida por várias coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Deus criou o mundo, está escrito em Hebreus. Esse mundo significa o planeta. Deus criou todas as coisas. A palavra mundo pode significar planeta, mas ela também pode significar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Ou seja, Jesus amou o mundo. Que mundo? As pessoas. Mundo também pode significar as pessoas, uma quantidade grande de pessoas. Mas também o mundo pode significar um sistema maligno, dominado pelo príncipe das potestades do ar, pelo diabo. Então o mundo, aqui a Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno, está no maligno. Ele está dizendo o seguinte, o mundo também é um sistema controlado. A palavra mundo pode significar um conjunto de valores. Deixa eu te dar outro exemplo, o mundo dos esportes. Quando você ouve essa palavra, o mundo dos esportes é um conjunto de valores relacionados ao esporte. Quando você ouve o mundo dos negócios, é você estudar sobre determinados valores relacionados aos business, aos negócios, aquelas transações comerciais que nós usamos no dia a dia. Mas olha só que interessante, Jesus não está falando do mundo pessoas, porque Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu tenho um versículo, em 1 João no capítulo 2, que diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo que eu não posso amar, é esse mundo que é o nosso inimigo, que é o inimigo de Deus. É o sistema de valores que nos afasta de Deus. É o sistema de valores que nos leva para longe da presença de Deus. Esse sistema de valores eu não posso amar. Eu não posso amar o que o mundo ama, ou seja, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que me leva, que me afasta para longe de Deus. Então o primeiro inimigo a gente já sabe, é o diabo. O diabo é inimigo de Deus, consequentemente ele é seu inimigo, ele é nosso inimigo. O primeiro inimigo que a gente tem que lutar, como diz a palavra, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como que eu posso fazer isso? O mesmo Tiago responde, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Se você estiver com o Senhor, o diabo foge. Se você estiver longe do Senhor, o diabo se aproxima. Lembra de uma passagem que Jesus disse? Certa vez uma casa estava limpa e adornada, só que essa casa limpa, varrida e adornada estava vazia. A Bíblia diz assim que quando a casa se encontra vazia, vêm outros 7 espíritos e entram e arrebentam aquela casa. Esse é o problema. Qual é o problema? O problema é que se a tua casa estiver vazia, se aí não estiver ocupado pelo Espírito Santo, se Deus não estiver morando dentro de você, o diabo tem liberdade para fazer o que ele quiser, e ele não bate na porta. Então o primeiro inimigo é o diabo, o segundo é o mundo. Mas deixa eu te dizer algumas estratégias que o mundo usa contra nós, porque o mundo é muito importante para a gente observar como ele age na nossa vida. A Bíblia diz assim, para a gente não ser amigo do mundo. Há 5 passos do que a gente chama de processo de mundanização. 5 passos, o primeiro começa com amizade. Não podemos ser amigos do mundo. Está escrito assim, Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então eu não posso ser amiguinho do mundo. Do mundo, o sistema de valores contrários à vontade de Deus. Mas eu devo ser amigo das pessoas que precisam de Jesus, das pessoas que precisam ouvir a mensagem que você tem. Eu não posso ser amigo dos valores que corrompem, que nos afastam de Deus. Disso não. Desses valores, os nossos valores são baseados na palavra de Deus, valores absolutos. A verdade é Cristo. Agora, não posso ser amigo deles, do mundo. Não das pessoas, sim. Das pessoas eu devo ser amigo. Agora, começa com amizade. Só que a amizade evolui. Você já viu aquele conjunto de pessoas que começam namorando, ou melhor, são amigos. De repente ficam melhores amigos. Um homem e uma mulher são melhores amigos. De repente esses melhores amigos evoluem um estágio. Saem da amizade e passa para o amor. O problema é que a amizade pode evoluir e virar amor. Por isso que está escrito em 1 João, capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Da amizade, evolui para amor. Mas não para por aí. Uma vez que você evolui para o amor, ele passa para um estágio chamado contaminação. Porque primeiro começou com amizade, evoluiu e virou amor. A hora que começa a amar o mundo, você se contamina, você se mistura com o mundo. Você passa a ter relacionamento com o mundo. Então evolui e vira o quê? Tiago capítulo 1, versículo 27, está escrito assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar órfãos e viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção ou da contaminação do mundo. Quanto mais próximo você fica do mundo, mais fácil é de você se contaminar, de você se misturar. E esse é o problema. O terceiro estágio é a contaminação. O quarto estágio é quando você começa a conformar-se com o mundo. O que significa isso? Tomar a forma do mundo. Quando você acha que tudo é normal. Quando você for a Paulista, num domingo como hoje, e começar a andar, e achar que é normal gente fumando maconha, ou achar normal que dois homens andando juntos é normal, ou duas mulheres se beijando é normal, quando você começar a achar que isso é normal, é assim mesmo, tem alguma coisa errada, porque isso não é normal. De acordo com a palavra de Deus, isso é errado. Quando eu começar a achar que a corrupção é normal no Brasil, quando eu começar a achar que o governo é desse jeito, é assim mesmo, não tem o que fazer, é desse jeito mesmo, deixa do jeito que está, quando eu começar a achar que está tudo normal, quando eu começar a me amoldar aos padrões deles, a achar que é tudo igual, tudo normal, está tudo bem, quando eu começar a me conformar ao modelo do mundo, quando a corrupção de lá de fora vier para dentro da igreja, ou dos meus relacionamentos, ou dos meus negócios, nós criticamos a corrupção do governo. Mas eu pergunto, quando você faz negócio na sua empresa, como você age nas suas negociações? Nós não podemos fazer o mesmo que eles fazem. Nós somos diferentes. Nós somos o exemplo. Mas todo mundo rouba, mas todo mundo tira vantagem, mas todo mundo paga propina. Mas o crente em Jesus não paga. O crente em Jesus não faz. Aleluia. Glória a Deus. Como dizia nossas mães, você não é todo mundo. Amém? Vira para o seu irmão e diga para ele: você não é todo mundo. Eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu estou meio com a veia de pregador. Amém? Glória a Deus. Me ajude a pregar, como diz o pregador. Me ajude a pregar, glória a Deus. Então, o quarto estágio é esse aqui, de você conformar-se. E o quinto, qual é? Ser condenado com o mundo. Por que Deus nos repreende? É interessante esse texto. O texto da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11,
Está escrito no versículo 32, mas quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O mundo será condenado. Quem será salvo? Os salvos por Jesus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que deixaram o pecado e voltaram-se para Deus, aqueles que abandonaram, aqueles que agora são nova criatura, aqueles que nasceram de novo. Quem nasceu de novo é quem vai entrar lá. Aleluia. Então você tem que evitar esses 5 estágios: a amizade, que evoluiu para o amor, do amor que foi para a contaminação, que da contaminação foi para você se conformar, e o 5º, ser condenado com o mundo. São estratégias do mundo. O primeiro inimigo é o diabo. O segundo, o mundo. E o terceiro, a carne. Carne significa corpo humano? Carne significa aquilo que você compra no mercado apenas? O que é carne segundo os padrões de Paulo? Segundo os padrões de Paulo, carne não é o seu corpo especificamente. São as nossas inclinações, os nossos desejos. Ele diz assim, para nós tomarmos cuidado, o próprio João diz sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Aí você fala, mas pastor, que é esse negócio de concupiscência? Ou alguns diriam concupiscência. O que é isso? O que é esse negócio? Significa desejo desenfreado, algo que eu não quero ou não controlo, desejo descontrolado dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? É aquilo que me ataca de fora para dentro. Eu olho, vejo, desejo, cobiço, alimento aqui dentro e vou e peco. A Bíblia diz que Tiago diz que o pecado, ele é gerado aqui dentro. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Sendo praticado, gera a morte. A consequência das pessoas estarem mortas é por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o pecado nos leva para a morte. Mas quando eu pego e olho que eu preciso de Jesus, que eu tenho que abandonar isso, então eu entendo que eu preciso crescer na graça, no conhecimento, que eu preciso abandonar isso. Então, quando a gente está olhando para esse estágio da nossa vida, a carne, os nossos desejos, concupiscência dos olhos, ataques de dentro para fora. Concupiscência da carne, desejos internos, ou seja, os ataques internos. Nós temos que lutar contra a nossa carne, contra os nossos desejos. Jesus disse, quem não nega-se a si mesmo e não toma cada dia a sua cruz, não pode ser meu discípulo. O que é negar-se a si mesmo? Eu tenho vontade de fazer coisa errada, mas eu não vou fazer porque eu tenho o meu Senhor. Eu não vou fazer as coisas erradas. Você acredita que José, ao ser tentado pela mulher de Potifar, ele não teve vontade de dormir com ela? Com certeza ele teve. Por que você acha que ele fugiu? Se ele ficasse lá, ele tinha dormido com ela. Por que você acha que ele largou tudo e saiu correndo? Porque se ele fica lá, ele peca contra Deus. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo, fugir dos desejos da tua mocidade. Não fica aí bancando fortão, não. Eu sou forte, pastor. Estou em jejum e oração. Oh, glória! Jejum e oração é muito bom. Mas você não vigia não, para você ver. Se você ficar dando lugar à carne, você vai pecar. Então a verdade é essa, você tem que negar-se a si mesmo, aos seus desejos, às suas vontades que te afastam de Deus. Então, o primeiro era o diabo, o segundo, o mundo, e o terceiro, você tem que vencer a si mesmo. Você tem que vencer os seus próprios desejos. Então, quando a gente fala sobre toda essa luta que nós estamos vivendo, é sobre o diagnóstico do pecado. A Bíblia diz em João também dizendo que se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço Deus de mentiroso. A verdade não está em nós, ou seja, nós somos pecadores.
Eu não posso dizer para você que você não vai falhar hoje, que você não vai falhar amanhã. Eu não posso pregar isso para você, porque João diz que se eu disser que eu não tenho pecado, é mentira. Nós erramos, nós pecamos. Mas esse é o diagnóstico. O diagnóstico é ruim. O diagnóstico é diagnóstico de morte. O pecado leva à morte. Mas se você ler comigo, o versículo 4 de Efésios 2, está escrito assim: mas Deus, guarda essa frase, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Ele nos deu vida em Cristo. Olha que coisa interessante aqui. Ele está dizendo, mas Deus, a história não termina por aí. Nós éramos pessoas sem condições, afastados de Deus, longe de Deus. Não tínhamos condições de nos reerguer. Não temos condições de falar assim, nós somos os bons, nós somos a nação eleita e tal, e somos bons, bater no peito e dizer, somos como aquele publicano dizendo, nós somos os caras. Não, não pode bater no peito. Você tem que dizer, ai de mim, Senhor, que sou pecador. Mas tem uma coisa interessante, mas Deus, com a sua rica misericórdia. Olha que coisa linda esse versículo. O que é misericórdia? Misericórdia é quando você sente pena de alguém, quando você tem dó de alguém, quando você se compadece da dor de alguém. Mas não é só isso, é você colocar o coração sobre a dor do outro. Só que é um detalhe mais interessante. Misericórdia divina significa, eu merecia o inferno, eu merecia ser condenado, eu merecia a morte, eu merecia tudo que não prestava, mas Deus, que é rico em suas misericórdias, Ele não me deu o que eu merecia. Misericórdia é, Ele merecia o mal, mas não vai receber, eu não darei o mal. Pelo contrário, eu vou dar algo bom para Ele. Então, os textos aqui vão dizer o seguinte: primeiro, Deus que é rico em misericórdia, assim como o diabo agiu, usando 3 coisas contra nós, diabo, mundo e carne, Deus vai usar 3 coisas a nosso favor. Então vamos comigo, me ajuda aí a pregar. Primeira, bondade. Segundo, misericórdia. Terceiro, graça. Vamos de novo? Bondade, misericórdia e graça. Bondade, misericórdia e graça. Cantamos hoje a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Tudo que Deus fez é bom. Quando Deus te fez, Ele te fez bom. Mas nós estragamos tudo, mas Deus é bom. Ele continua sendo bom. Sua essência é ser bom. Deus, pela sua infinita bondade, que se expressa no amor, Ele usou de misericórdia. Está escrito, uma coisa importante para você também guardar na sua agenda, anota aí depois. Muita gente diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Deixa eu corrigir um pouquinho para você entender melhor. Está escrito em Lamentações que as misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs. As misericórdias do Senhor são a causa de nós, pecadores, não sermos consumidos. É que Deus, com a sua misericórdia, Ele evita de nos dar o que eu merecia, o que nós merecemos, pelos nossos pecados. Ou seja, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele vai nos dar algo bom. E agora vem a terceira palavra que se chama graça. O que é graça? Você sabe essa definição. Favor imerecido. Favor imerecido significa eu receber algo de Deus que eu não merecia. Misericórdia é não receber o que eu merecia. Então guarda aí. Misericórdia é não receber o que eu mereço. E graça é receber de Deus o que eu não mereço.
é receber coisa boa de Deus. Misericórdia é não receber o mal que eu merecia. Graça é eu receber o que é bom de Deus para a minha vida. E o que Deus fez pela sua infinita graça e bondade. Ele nos deu o melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele deu o melhor para nós. Ele já te deu o melhor. É lindo quando Paulo escreve assim: olha só, se Ele já nos deu o melhor, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Se Ele nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como Ele não dará outras coisas para seus filhos? Então, irmão, eu estou te falando sobre o máximo, que é Jesus. Você recebeu o máximo de Deus. Agora, para tranquilizar a tua semana e o seu dia, saiba de uma coisa: se Deus já te deu o máximo, Paulo diz, como que Ele não vai te dar o mínimo? As coisas pequenas do seu dia a dia, o que você precisa para amanhã, o que você precisa para hoje, o que você precisa para a semana que vem, o que você precisa para esse ano de 2026, Ele vai te dar, em nome de Jesus, aleluia. Deus agiu com 3 atitudes importantes. Repita comigo mais uma vez: bondade, misericórdia e graça. E aí ele explica nos versículos seguintes. Eu vou continuar a leitura para você entender melhor. Ele diz que pela graça somos salvos. Foi pela graça, não é por mérito meu, é pela graça. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deixa eu parar no versículo 6, olha que interessante. Você hoje está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui que você vai ser abençoado. É aqui que Deus vai abençoar e mandar uma palavra na sua direção para você ser abençoado. É aqui, você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Você saiu da morte, da sepultura, de um lugar longe de Deus, para estar assentado nas regiões celestiais. Ele fala a nossa posição em Cristo. Ele tirou você do lixo, do monturo, e colocou assentado entre os príncipes. É isso que a Bíblia diz: você agora está num alto patamar. Você foi elevado à condição. Você que não era povo, agora você é filho de Deus. Agora você tem acesso à presença de Deus. A gente tem muito mais. Deus está nos dando coisas e mais coisas por nós. Então o segundo tópico da mensagem, eu não falei, é a obra de Deus por nós. O primeiro tópico era o pecado contra nós. O diagnóstico. O mal contra a nossa vida. Os ataques do inferno contra nós. Mas o segundo tópico é mais Deus, pela sua infinita bondade, misericórdia e graça, veio em nossa direção. É o que Deus tem feito por nós. A obra de Deus operada em nós. E agora eu quero caminhar ainda mais um pouquinho. Ainda no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para convosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, ele está dizendo o seguinte: eu fui salvo pela graça, pelo favor dele, exclusivamente dele. Não foi por nenhuma obra ou ato de bondade que eu ou você tenhamos praticado. Não foi. Você não é merecedor de estar aqui. Foi exclusivamente pela graça, que é um dom. Mas você se apropriou dessa graça por meio de uma coisa: por meio da fé. Então, para você estar aqui, desfrutando do benefício, você precisa ter fé. Não é somente Deus agindo. Sim, Deus agiu e nos deu tudo. Foi tudo por dom dele.
mas Ele também nos deu o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos traz agora a sua responsabilidade, porque é pela fé que eu me aproprio das bênçãos de Deus. Sem fé, a pessoa não recebe a salvação. Sem fé, a pessoa não pega o presente da graça. Sem fé, ele não se apropria daquilo que Deus entregou na sua mão. Então Deus entrega o presente. Mas como que você pega o presente? Você tem que estender a mão. Deus está com o presente na mão para te entregar. Como é que você pega o presente? Estende a mão, meu filho. E como é que você estende a mão? Espiritualmente falando, pela fé. Quando você crê no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Quem creu aqui? Aleluia. Quem creu? Glória a Deus. Por isso a gente se apropria das misericórdias divinas. Mas não para por aí, porque agora eu quero falar para você da obra que Deus faz em nós. Eu falei daquilo que Deus fez por nós. Primeiro o pecado age contra nós, depois Deus age Deus vem e age no sentido de nos dar algo. Mas o terceiro é como que Ele age aqui dentro agora. Uma coisa Ele me dá um presente. Outra coisa é quando Ele age por mim. O que Ele fez por mim? Ele morreu no meu lugar. Então por mim Ele fez uma obra tão grande, morreu em meu lugar. Mas eu tenho que me apropriar pela fé. Mas agora Ele vai fazer uma obra em nós. E olha que coisa linda que está no versículo 10. Está escrito assim: porque somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vou parar na parte A desse versículo. Somos feitura dEle, feitura sua. Vou traduzir, a palavra que está aqui no grego é poema. Vou traduzir em português, um poema. Você é um poema de Deus. A sua história está sendo composta pelo sábio escritor. A tua vida está sendo escrita e composta. Talvez você pegue e fale assim: mas pastor, eu ainda não cheguei aonde eu queria chegar. Significa, sua vida já acabou? Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Enquanto Ele não vem, sua vida está sendo escrita, o poema está sendo composto, você está sendo trabalhado pelas mãos do sábio arquiteto construtor. Aleluia. Deus está agindo na tua vida. Lembra quem era você lá atrás, antes de Jesus? Lembra quem é você hoje? Será que você não percebe que mudou? Que alguma coisa, ou muitas coisas, ou na verdade, tudo mudou? Quem é você hoje? E eu vou dizer, amanhã, Deus quer que você seja melhor do que hoje. Depois de amanhã, você ser melhor do que você foi ontem. E assim vai. A cada dia você vai evoluir e melhorar. Porque Deus está escrevendo a sua vida. Você é feitura dEle. Você acha que Deus está escrevendo uma história toda rasurada na sua vida? Uma vez que você está em Cristo, seguindo a vontade de Cristo, não estou dizendo que a situação vai ser fácil, que não vamos ter algumas arestas no meio do caminho. Deixa eu contar uma outra coisa para você. Já ouviram falar no cinzel? Que é aquele instrumento que se usa para entalhar objetos, pode ser de madeira, é um objeto de ferro que vai tirando, um escultor vai usando para moldar. Há momentos que o cinzel de Deus passa em nós e tem que tirar coisas de nós. Enquanto Deus está trabalhando, tem arestas da sua vida que precisam ser tiradas. Você ainda está meio bruto. Sabe o diamante, sabe a pedra bruta? Você vai passar ainda por alguns processos de Deus. Então, o que Deus faz em nós se chama processo. O primeiro que eu falei para vocês era o diagnóstico, era o pecado. Depois Deus veio e fez a intervenção. Ele nos deu Jesus, morreu em nosso lugar.
Agora a gente entra no processo. E como chama esse processo? Ele se chama santificação. Quem é santo, seja santo mais ainda. Quem é justo, justifique-se mais ainda. Ou seja, você vai passar por um processo. E esse processo, ele vai demandar tempo. Então, deixa eu contar uma notícia para você. Deus trabalhou na vida de Moisés 80 anos. Deixa eu contar para você entender. 40 anos vivendo no palácio, sendo preparado em toda a ciência do Egito, aprendendo a governar, conhecendo as letras e a ciência do Egito. Deus colocou Moisés no palácio. Mas Moisés não estava pronto para sair dali e liderar Israel. Deus levou ele mais 40 anos no deserto, onde ele aprendeu a pastorear ovelhas no meio do deserto. Ele passou 40 anos amansando o coração, ganhando o coração de pastor, aprendendo a cuidar daqueles bichinhos, no meio do nada, na solidão, no isolamento. Deus trabalhou 40 no palácio, 40 no deserto, para usar esse homem como grande libertador, legislador de Israel por mais 40 anos. Aí Deus falou: agora você volta e você vai ser o meu instrumento lá. Moisés foram 40 mais 40, 80 anos sendo trabalhado para ficar pronto para Deus usá-lo. José, Deus deu sonho para ele 13 anos antes. Ele viu sonhos, ele sonhou os sonhos de Deus. Aleluia, é muito lindo isso. Quando eu vejo o pregador falando dos sonhos de Deus, é lindo demais. Deus te dá sonho, aleluia, glória. Mas para chegar no sonho, tem uma coisinha que às vezes não estão falando para você. O sonho é lindo, é maravilhoso, as estrelas se prostrando, que coisa linda, maravilhoso. Ele passou pelo poço, calabouço, escravo, sendo vendido no mercado, sendo tentado, injustiçado, aprendeu a gerenciar a escassez na prisão, aprendeu a gerenciar a fartura na casa de Potifar. Então Deus um dia falou assim: vou dar um sonho para o faraó. Faraó sonhou, aí chama o intérprete que está na cadeia, o intérprete dá a interpretação. São 7 anos de fome, de bonança, e 7 anos de fome. Aí quem sabe administrar na bonança, na hora que está tudo bem, ele sabe administrar. Na hora que está tudo mal, ele sabe administrar, porque Deus o preparou durante pelo menos 13 anos. Para ele tornar-se governador do Egito e gerenciar aquela terra até a sua morte. Mas parou por aí? Não, mas Deus foi lá, em 1 Samuel 17, mandou ungir a Davi. Samuel vai lá, derrama o óleo na cabeça do adolescente e fala: você está sendo ungido rei de Israel. O menino, pastor de ovelhas, Deus foi preparando o caminho, fez ele tocar lá para Saul, depois fez ele derrubar o gigante, mas antes de derrubar o gigante, ele já tinha derrubado o urso, já tinha matado o leão. Então Deus está preparando o menino. Aí ele está lá no palácio, aprendendo como funciona a regra do palácio. Enquanto isso ele vai e aprende como que funciona o exército. Um dia Saul levanta em ciúmes e tem que perseguir esse menino, e o persegue por aproximadamente uns 10 anos. Esse menino, que foi ungido ainda adolescente, vai tornar-se rei com mais de 30 anos. Então, há um processo. Talvez hoje, Deus esteja trabalhando em você. Mas eu tenho uma ótima notícia. O mesmo Deus que já trabalhou por você, que hoje trabalha em você, tem uma evolução no estágio. Agora nós vamos para o 4º tópico, quando Ele vai fazer você, Ele vai trabalhar através de você. É quando você
vai fazer a obra que Ele tem para você fazer. Então agora tem um estágio, não para por aí. Deus está trabalhando. Ele não apenas tirou a gente da morte, Ele agora tem um propósito para a sua vida. Deixa eu terminar o versículo 10, diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou de antemão. Repita aí comigo: Deus preparou de antemão. Preparou de antemão. Mais uma vez: Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou de antemão. Antes, Deus já tem um propósito para a sua vida. Então pode virar por mão e falar assim: Deus tem um propósito para a sua vida. Aleluia. Mas pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Aí que está a questão. Cada um, Deus preparou de antemão as obras para a sua vida. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para fazer boas obras. Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Deus quer usar você para fazer a obra dele aqui na terra. Deus não vai mandar anjo, Deus vai mandar você. Ah, Senhor, envia o teu anjo naquele hospital. Está orando errado. Deus mandou eu ir lá no hospital visitar o enfermo, impor as mãos sobre ele e ele ser curado. Deus mandou você ir lá. Não mandou anjo não. Senhor, entra naquela cadeia. Não. Deus mandou você ir lá naquela cadeia, pregar para aqueles presos e falar do amor de Jesus. Não é mandar anjo lá não. Ele mandou você. Mas pastor, óbvio, cada um, Deus tem um chamado. Todos podemos testemunhar de Jesus. Nós temos que perguntar: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Cada um vai servir em uma área. Mas saiba de uma coisa: Deus já tem te dado as ferramentas. Deus já está preparando e trabalhando na sua vida para você chegar aonde Ele quer. Davi foi preparado para ser rei. Moisés foi preparado para ser o grande legislador e libertador de Israel. Para cada um, Deus tem uma obra, um propósito. Não adianta você falar: eu quero ser igual fulano. Olha para você. Pergunta para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu seja igual aquele lá? Talvez não. Você tem dons e habilidades que Deus te deu para te usar onde você é único e exclusivo. E às vezes você quer se anular para se fazer parecer com alguém. Deus não quer que você se pareça com A, com B ou com C. Ele não criou um exército de robôs. Você tem personalidade. Você é único. Você é exclusivo. Você foi chamado. Você foi escolhido por Deus. Você tem algo especial de Deus na sua vida. Aleluia. Deus vai continuar trabalhando. Então deixa eu lembrar você. Primeiro o pecado agiu contra nós, levando à morte espiritual. Depois Deus agiu por nós, enviando o seu Filho Jesus Cristo para nós, e nos deu pela sua graça a salvação. Depois agora Ele trabalha em mim através da santificação. Deus está moldando cada um de nós. E em quarto lugar, Deus agora quer trabalhar através de mim, através do serviço. Quando você estiver preparado, agora é a hora de servir. E Jesus disse: eu não vim aqui para ser servido, mas para servir. E vou dar a minha vida por muitos. Pedro serviu 3 anos e meio aprendendo com o mestre, para depois ele ser o grande apóstolo Pedro. Mas teve um dia que Jesus olhou para ele e falou assim: quando você se converter,
confirma os teus irmãos. Deus está agindo, Deus está operando, mas Ele quer te usar. Você precisa agora sair do estágio do ser servido para servir. Aleluia. Então eu não sei em que estágio você está. Quero convidar a igreja a colocar-se de pé. Eu não sei em qual estágio você está aqui nesta manhã. Se você está no estágio em que o pecado ainda te domina, e que você precisa passar para o estágio da fé, entregar a sua vida para Jesus hoje. Eu não sei se você está no estágio em que Deus ainda está trabalhando, ou se você já está no estágio do servir. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para cada um, em cada estágio que você possa estar, Deus tem uma palavra para você. Mas agora, eu quero fazer um apelo, uma pergunta especial, para quem talvez ainda não evoluiu da primeira fase, que quer chegar, quer avançar para a segunda fase. Eu quero saber se aqui você um dia já serviu Jesus. Vou fazer uma pergunta para duas classes de pessoas. Se você já serviu a Jesus um dia, você já conhece o que eu estou falando, mas você deixou que a tentação, o pecado que nos rodeia, o inimigo que nos rodeia, o mundo, a carne, se esses inimigos atingiram você, e hoje você quer voltar para Jesus, eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos. Há alguém aqui que quer voltar para Jesus? Eu vejo uma mão levantada. Glórias a Deus. Por favor, alguém o acompanhe até aqui, por gentileza, nós vamos orar por você. Glória a Jesus. Pode vir aqui à frente, eu vou orar por você. Pode vir, não tenha vergonha. Glória a Deus. Pode vir, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Onde só o Senhor Deus, aleluia. Glória a Jesus. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu dependo desse amor. Glória a Jesus. E sem Oh, ti eu Espírito. sei que morro. Glória a Deus. Leva-me ao lugar. Glória a Deus. Aproveite esse momento. Se tem alguém que nunca entregou, venha. Senhor e eu Glória a Deus. desfrutamos o momento. Aleluia. Te amo, meu papai. Eu dependo desse Glória a Deus. amor. E sem ti eu sei que morro. Glória a Deus. Há mais alguém? Você que nunca entregou sua vida a Jesus, chegou aqui hoje de manhã, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez. Eu também te convido nesta manhã. Ah, mais alguém? Aproveite esse momento. O Espírito Santo está trabalhando. Glória a Deus. A obra é dele, a glória é dele, é o Espírito Santo quem convence. Há mais alguém? Aproveite. Glória a Deus. Me atormenta, Aleluia. me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me chegou na Aleluia. minha tormenta, me Glória a livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Glória a Deus. Estenda as mãos aqui, vamos orar por eles.
Senhor, aqui estão teus filhos, Pai. O Senhor tem tocado nestes jovens. Salva-os, Senhor. Eles o recebem como teu único e suficiente Salvador. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Restaura-os, Senhor. Ó meu Pai, evolui-os para a próxima etapa, para a próxima fase. Ó Senhor, entregamos, Senhor, eles em tuas mãos. Em nome de Jesus, fortalece, firma os seus passos. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre eles. Recebe o Senhor, perdoa os seus pecados, Senhor. Em nome de Jesus, nós os apresentamos a ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês podem seguir aquele jovem rapaz ali, ó, Monteiro, e nós vamos entregar um livro, um presente do nosso pastor. Deus abençoe. Pastor Leandro. Aleluia, louvado seja Deus. É motivo para aplaudir mais ao Senhor. Vidas salvas para a glória do nome de Jesus.